Boa tarde, 24 de abril de 2020. Ou como dizem os americanos, good afternoon, boa tardinha, que está quase anoitecendo. Hoje o tema é astrobiologia. Hoje e semana que vem também, né? Fundamentos de Astrobiologia, licenciado Mário Rios Quispe. Teve uma época que caiu um meteoro e supostamente tinha bactérias marcianas, né? E por isso começou esse estudo aí de astrobiologia. No YouTube tem um vídeo e provavelmente esse aí, A Vida no Universo segundo Stephen Hawking. Ele fala também de células-tronco, ele faleceu recentemente e até ele comenta que talvez o filho, o neto, veja o desenvolvimento da célula-tronco para a esclerose lateral, que era o problema dele, e outros. Ou para lesões de medula, né, lesões traumáticas, acidentes. Toda teoria, por mais abstrata que se expresse, está ligada aos pensamentos e sentimentos das pessoas, pelo que isso leva a toda uma concepção, reflexo da sua vida social. Hoje em dia se sabe do experimento de intenção, que a intenção na física quântica ela consegue modificar o comportamento de moléculas subatômicas, inclusive de elétrons. Origem da vida. Um sistema que pode estender-se contra a tendência à desordem, que se chama entropia, tendência à desordem, ao caos. Um mecanismo para realizar instruções de reprodução. Então tu pega ali o vírus, o que é o vírus? Ele tem uma molécula ou de RNA ou DNA, um ácido nucleico, e um envelope de proteína em volta. Só que ele precisa de um hospedeiro para continuar se reproduzindo, seja hospedeiro animal ou hominal. Então entropia, tendência à desordem, grau de desordem de um sistema, ou tendência a passar estados ordenados para desordenados. E a antientropia seria o contrário da entropia. As condições de vida na Terra revelam um caso muito especial. Pela distância do Sol, ela tem a condição especial para a vida baseada no carbono. Existem em outros sistemas outras substâncias. Aqui no nosso sistema solar é baseado no carbono. Rafael Jeremias Slachta. Tem uma teoria antiga, a panspermia cósmica, que teoricamente a vida teria vindo do espaço. É uma teoria, inclusive um dos descobridores do DNA, o Francis Crick, acho que era, né? Ele adota essa, que através de meteoros a vida poderia ter vindo para cá a vida. Admissão interessante. A seleção natural, então Darwin falando, né? Sobretudo porque a reprodução do ADN na sua embalagem leva a alguns erros. Por isso o envelhecimento e a morte, que ele vai se multiplicando, chega um momento, começa a gerar células cancerosas ou células não tão saudáveis e começa a envelhecer. Então seleção natural e ali mostrando o ADN. Então metabolismo, gene, seleção natural. Gene 1, gene 2, o cromossomo tem vários genes. Cada cromossomo são 46 na espécie humana. Realdinho Bortolin, seja bem-vindo. E se quiserem perguntar qualquer coisa aí ou participar, pode participar. Coronavírus, Covid-19. Processo lento de seleção. 250 milhões de anos de desenvolvimento. Não, 2.500 milhões seria 2 bilhões. Em espanhol seria 2 bilhões, se fosse traduzir em português. De seres multicelulares. Até 1.000 milhões ou 1 bilhão no desenvolvimento dos peixes e répteis. Só se requeriu alguns centos de milhões de anos para evoluir aos mamíferos, o que soma 3,5 bilhões de anos, cuja extensão social tem abarcado 10 mil anos de história de evolução social. Então, se pegar o Homo sapiens sapiens, seria em torno de 10 mil anos o homem da caverna para cá. Hawking o chama Celeron, que é ter tido uma linguagem, uma poderosa arma de desenvolvimento por onde uma extensão do ADN. E aqui tem a história oficial e tem a extraoficial. A extraoficial propõe que seres de outros planetas
foram hibridizados, que nós seríamos seres híbridos, mas não é aceito oficialmente. É uma história paralela. Então, astrobiologia, ciência abarcadora. Biologia baseada nos astros, nos planetas, estrelas. A busca pela vida extraterrestre. A contradição entre ciência e pseudociências. Há uma briga antiga na questão da ufologia que alguns consideram anticiência ou uma pseudociência. Mas, por outro lado, tem pesquisadores sérios que dizem que alguma verdade está lá fora, como diz naquela série Arquivo X. Tinha mais coisa ali. O futuro da vida do universo. Estudo a origem, evolução, distribuição e futuro. Pode passar. Tem inclusive um xará meu de São Paulo que ele é ufólogo, Flávio Pereira de São Paulo. Já tem quase 70 anos, bem mais. Evidências sólidas, então, quanto à forma de vida possível. Por exemplo, em Io e Europa, são satélites de Júpiter, parece que tem moléculas de vida. E em Titã, de Saturno, também. Então, a água em estado de gelo foi encontrado, mesmo na Lua e em Marte já foram encontradas. Moléculas pré-bióticas, zonas parecidas à Terra, Marte. Tem algumas partes de Marte que são parecidas com alguns desertos aqui da Terra. E exoplanetas, entre outras coisas mais. Planetas fora da nossa Via Láctea. E já tem pelo menos uns 300 semelhantes à Terra, né? Eles já conseguem estudar essa questão. Provas indiretas alentadoras. Estromatolitos extremófilos. Então aí são substâncias encontradas em pedras, né? Essa parte eu não entendo muito. Tem a ver mais com estudos de mineralogia, geologia. A vantagem da química do carbono. Então, a Terra é carbono, é chumps, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, mas predomina e nitrogênio. E predomina o carbono, como diz lá na Bíblia, do pó vieste ao pó voltará. Tetravalência, então, são quatro ligações, né? 10 milhões de compostos em forma de dióxido de carbono ou metano e solúvel em água. Metano é CH3 ou CH4? CH4. E o dióxido de carbono é CO2. Estando em água, gera carboidratos. Ou hidratos de carbono são os mesmos o que a gente chama açúcares, né? E se espera que deste último seja o metabolismo, baseado em frutose e glicose, principalmente a glicose. Ponto não resolvido. Quando e em que condições foi animado, o ser animado se converte em animal? Então, há uma velha discussão entre o cristal e o vírus. E alguns se perguntam se o vírus é vivo ou ele é um organismo de transição, um protista, monero. Porque ele não vive por si mesmo, né? Ele precisa de um hospedeiro para... Como servir. Ele está bem na linha divisória ali, entre o cristal, o mineral e os protistas moneros. E ali já entra a questão do transhumanismo, Frankenstein, robótica e outras coisas. Golems, aí entram. É. Tem de madeira, tem de carne. De madeira é o Pinóquio. Se estende ao conceito de evolução. Evolução química, pré-biótica, antes da vida, biomoléculas, organismos celulares, organismos unicelulares, procariotas e eucariotas. Unicelulares, vírus, bactérias, protozoários. E procariotas, aqueles até os anelídeos, eucariotas já seriam com a notocorda, vertebrados, os primeiros invertebrados, segundos vertebrados. Na atualidade, estudo de vida no universo assentado sobre uma base científica, sem que por ele se exima de certos sesgo. O que é ali sesgo? Beto Madeira entrou ali. Sesgo interpretativo. Discussões, né? Concepções pré-teóricas. O que é claro é que até o momento a vida no universo tem sua primeira evidência. 500 milhões de anos, parece que é, né?
explosão cambriana. Quais são as implicações culturais da ciência astrobiológica? Astrobiologia na aula. Quem são aqueles caras ali? Ah, tá, são aulas de astrobiologia. Ali são espanhóis, né? Um dos mais famosos acho que foi o Carl Sagan, né? Roberto Aristaga e Ivonete Goulart. Formula algumas questões que consideramos são fundamentais. Como surgir os sistemas viventes? Como se formam... Para ser vivente, tem que ter um ADN ou ARN, pelo menos na nossa concepção. Né? Como se formam os habitáveis e como evolucionam. Então, os planetas evoluem, as estrelas evoluem e tudo evolui. Existe vida em outros lugares no universo distintas da Terra? Com certeza. O universo inteiro tem vida. Isso, Giordano Bruno foi queimado por dizer isso lá em 1600. O universo inteiro tem vida. Foi para a fogueira. Quais são os potenciais para sobrevivência e adaptação mais ao lado do nosso planeta? Inclusive tem a forma de Drake, a equação de Drake, que mostra que tem pelo menos 100 mil na nossa Via Láctea com possibilidade de vida inteligente. Então ele faz uma equação bem interessante. Os sistemas semelhantes ao sistema solar com possibilidade de vida inteligente. Ajustes epistemológicos da biologia a partir da astrobiologia. Epistemologia, para quem não sabe, é a teoria do conhecimento. Já. Interesse metodológico. Universalidade da célula. E é interessante que cada célula é como se fosse um organismo. É como se cada um de nós tivesse 300 trilhões de protozoários, digamos assim, dentro de nós. Cada uma é independente até certo ponto. Elas são interdependentes, né? Uma depende da outra, mas ela consegue sobreviver sozinha. O papel, tanto que ela se reproduz, tem respiração, tem digestão. O papel da membrana para a astrobiologia, homeostase, interações e evolução. Homeostase é equilíbrio, né? Quando há o equilíbrio. O tipo pH 7.4, a temperatura em torno de 36 é homeostase. São condições propícias. Vocês usam na química o CNTP, né? Condições normais, temperatura e pressão. Usam. Aí não sei o que é. É uma experimentação. Biologia descritiva, taxonômica, quando divide, no caso, a flora, a fauna, os diversos reinos, filos, ordens, espécies, subespécies. Taxonomia. Taxidermia e empalhar. Isso aí o mais famoso foi o Linneu, né? Sueco. Linneu. Não é o Linneu da grande família. É o Linné. O organismo vivo como um todo, sistema hierarquizado, do mais simples ao mais complexo, diferença, complexidade de ordem e desordem. Havia uma biologia teórica. Vida sintética, vida artificial, astrobiologia. Científicos dos Estados Unidos anunciam a criação da primeira vida artificial. Então a questão aí do transhumanismo e homens biônicos e seres metade robô, metade humano. E os polêmicos quimeras, né, que tem alguma coisa a ver indiretamente com coronavírus. Não se dispõe de uma teoria geral dos sistemas biológicos. Então tem explicações religiosas, explicações científicas, várias. Andréa Fernandes, confeitaria. Criacionistas, evolucionistas, nós particularmente acreditamos em ambos. Houve uma criação inicial, mas houve evolução também. Uma coisa não exclui a outra. Definição da astrobiologia em referência à biologia. A astrobiologia... Mas o papo está se metendo aí em umas coisas bem polêmicas. Eles estão para provar agora o sacerdócio das mulheres diaconisas e tá bem polêmico. A astrobiologia se define como estudo de processos físicos, químicos e biológicos envolvidos na aparição da vida e sua adaptabilidade. Tudo isso em contexto de estruturação e auto-organização do universo. Autopoiese, né? Auto-organização. O universo auto-organizado, se organiza por si próprio. Até tem estudos que falam em campos morfogenéticos de Sheldrake, bem interessantes. E a Terra como um grande organismo, Gaia também.
Moran considera que um sistema vivo é algo dinâmico e é capaz de transformar uma fonte externa de energia para construir-se a si mesmo. As plantas utilizam o sol, a fotossíntese, e nós a glicose, os açúcares, carboidratos. E é capaz de evolucionar adaptando-se a mudanças no seu entorno, no seu meio. Já conversamos sobre epigenética, isso aí tem a ver com epigenética. A ciência que estuda a vida e a ciência que estuda a vida possível, a vida no espaço. E os nossos irmãos estelares aí, né? Muitos em forma humana, muitos insetoides, anfíbios, outras formas de vida. Inclusive que não seja de carbono. E alguns mais energéticos. Tem alguns que dizem que o gato e o cachorro são de Sírios, do mesmo lugar onde vieram os faraós do Egito. E Didi, ele tem o olho parecido com o da cobra, do réptil também. Talvez o gato confirme que a gente evoluiu dos anfíbios e dos répteis. Do vírus até chegar ao arcanjo, né? E se tu estudar embriologia, os 9 meses dentro do útero, tem uma parte que parece verme, parece peixe, parece até chegar à forma humana. Passa por toda a ontogênese repete a filogênese. O desenvolvimento do ser repete o desenvolvimento da espécie e das espécies anteriores também. Por isso que são 9 meses, né? Não é por acaso. Todavia, temos uma postura filosófica dominante sobre a física e a química, que aprofundamos na biologia teórica. Permitirá ver a biologia desde estudo, conhecimento, epistemologia, da biologia, e nos quedaremos com o conceito de ciências da biologia ou ciências biológicas, no tanto teremos outras ciências como auxiliares. A física, a química, a geologia, epistemologia da biologia segundo Monod, com ênfase na astrobiologia. Esse aí foi um grande pesquisador. Um dos conceitos básicos da epistemologia da biologia é a teleonomia. Tele é o longe, o objetivo. Tudo tem teleologia, né? Tendência a um objetivo final. Para quem a vida é um projeto que se concretiza em algo através de estruturas que concedem performance. Aí entra um tema bem polêmico que é do desígnio inteligente, que alguns traduzem erradamente design inteligente, mas não é desenhar, é no sentido de no sentido de desígnio, de fundamento, de que a vida tem um sentido espiritual, não apenas biológico. Pretinha Fidel. Inclusive o que a gente chama de anti-antrópico ou negantrópico seria os chamados mundos espirituais, que o Haren perguntou outro dia. Eles têm tendência à ordem, um plano espiritual, enquanto o plano físico tem tendência à desordem. Invariância. Porque se tu analisar, por exemplo, o que nas religiões chamam inferno, e eles são zonas cada vez mais feias para baixo, e quanto mais evoluído, mais perfeito. Então a tendência é a perfeição e não a imperfeição. Inclusive aquela história do anjo caído, que era bonito e ficou feio. A biologia da Terra podemos referir a invariante com ADN, o ácido desoxirribonucleico, como refere também Monod, de um invariante como a célula, que tem esperados avanços da bioquímica, e cada célula são centenas de reações, né, que acontece e a gente nem se dá conta, para revelar inteiramente a profunda unidade a escala microscópica de todo o mundo vivente. E cada um de nós são milhões, né, não são apenas um, são milhões. Por isso que é uma utopia achar que tu vai usar um sabonete e vai matar as bactérias da pele. Tu depende delas para viver, delas, dos vírus, dos fungos. Vivendo em harmonia. Quando entra em desarmonia, aparece a doença. A nível do ADN... Inclusive, Flávio, uma coisa interessante. Falou de bactéria do organismo, né? Que é falado que a gente tem uma flora bacteriana, né, no nosso organismo. Até o termo flora é meio estranho, né? Porque não é vegetal, é bactéria. Flora é vegetal. É um termo que usa flora bacteriana, flora intestinal. Só que... Bactérias e fungos. Pesquisas recentemente têm informado que nós também temos no nosso organismo vírus nossos próprios, e embora não se saiba qual a função deles, tudo indica que esses vírus próprios,
eles ajudam a combater vírus invasores, Sim. né? Então, E as nós bactérias temos também, fungos, bacteriófagos, nós temos fungos, bactérias e vírus que combate os que invasores. ajudam o nosso organismo a lutar contra outros fungos, outras bactérias e outros vírus que são prejudiciais. E no processo de evolução, algum deles se transformaram em organelas dentro das células, transformando-se em mitocôndrias, em aquele outro... células natural killer, células de defesa, leucócitos, macrófagos. Sim, sim. Evoluíram a partir desses micro-organismos. E foram transformados em organelas. E tanto é verdade que muitas doenças que nós temos, elas acontecem porque houve um desequilíbrio químico no nosso organismo. E as bactérias que em geral são benéficas para nós, elas se tornam como a Escherichia coli, por exemplo. Né? Porque... E se você achar isso estranho, ponha no microscópio ou olhe uma imagem no Google de um macrófago e de uma ameba, vê se não é praticamente igual. Põe um cócon do lado de um lisossomo, é igual. Então, provavelmente foram incorporados mesmo. E a mitocôndria e o bacilo também são iguais. Uhum. A mitocôndria é a nossa usina energética, né? É responsável pela respiração celular. Respiração celular. É a verdadeira respiração, que o pulmão ele faz a ventilação, né? Uhum. A gente fala em respiração, mas na verdade é ventilação. E troca de gás, oxigênio e dióxido de carbono. Isso nos ajuda a entender por que o espaço se pode encontrar fragmentos de ADN sem que ele signifique vida propriamente dita. A nível de ADN é reversível, a nível de espécie é irreversível. Eu não entendi essa parte aí. Nem todo ADN forma vida? Sim, creio que ele se refere que se levar em consideração só o ADN especificamente... isolado, no caso. Ele pode ser reversível. Mas se considerar que o ADN ele está em uma espécie, a nível de espécie, ele não consegue ser reversível, ele se torna irreversível, porque afeta todo um conjunto, né, maior, não é só um específico. Tem um estudo na astrobiologia que ele utiliza fotoespectrometria. Então eles encontraram, por exemplo, prolina, serina no espaço bem longe. Então os mesmos elementos que tem aqui na Terra, os aminoácidos tem fora também. E onde tem aminoácido tem proteína, onde tem proteína tem vida também. Um detalhe que quem pegar tabelas periódicas novas, vão ver que tem uma nova carreira lá que está sendo criada, porque eles estão desenvolvendo em laboratório novos elementos químicos. Ah, sim. Tem mais de 15 já. Aqueles, até, eu nunca me esqueço, até uns... Se bem que os últimos são de pouca duração, né? A primeira vez que eu me deparei com a tabela periódica, a maior parte tinha uns 10 elementos químicos que eles não eram uns 30, oficializados. Dos anos 2000 para cá, houve uma evolução muito grande na área química e esses elementos eles passaram a ser oficializados, né? Considerados oficiais. E agora estão sendo criados novos elementos. Eles estão trabalhando. E alguns duram bem pouco, né? E pessoal, lembrando que a programação da TVR Sul, ela não vai voltar a como ela estava antes da pandemia. O único programa... Nada será como antes. O único programa que, por enquanto, nós estamos voltando ao vivo é o Dr. Flávio, justamente porque ele é médico, ele pode estar tirando dúvidas referente ao Covid, né? Então, quem puder, que fique em casa ainda o possível, pessoas que têm doentes crônicos, pessoas do grupo de risco. Tem bastante gente fazendo a máscara. Exatamente. Usem máscara, evitem aglomerações. Por favor, não façam igual lá em Blumenau, onde abriu lá o shopping absurdo, e o pessoal... Né? Um absurdo aquilo lá. Onde abriu lá o shopping e o... Até porque vai comprar o quê, né? Sim. Abriu lá o shopping, o pessoal não respeitou o limite, se aglomerou todo. Aquilo lá foi uma catástrofe, né? Infelizmente é possível que muita gente... Eu acho que das igrejas vai dar problema também. Igreja também. Infelizmente... Tem que ter 1,5 metro entre cada um. Principalmente naquelas que tem uma tendência a rejeitar a ciência e dizer que isso não é nada, que é onde a gente vai ver os maiores casos. Só um detalhe, pessoal, para vocês verem o nível da gravidade. Lá na Coreia do Sul, uma pessoa só contaminou 5.000 pessoas. Foi responsável pela contaminação de 5.000 pessoas. Por quê? Foi na igreja contaminada. A pessoa foi na igreja contaminada, contaminou todos que estavam naquela igreja
e eles, por sua vez, eles foram É estranho que o líder da Coreia do Norte morreu e a mídia não noticia. E a irmã dele já sumiu e é pior do que ele. Ela que mandou fazer aqueles testes com Miss. E ela manda matar os inimigos. Ela é pior do que o irmão. Ele morreu por obesidade e problema de coração. Foi operar o Kim Jong-un. Morreu. Morreu. A mídia oficial não transmite. Não sabia dessa. Ele faleceu hoje? Não, foi 2 dias já. Caramba. Tá, depois tu... Essa nem eu sabia. Não, mas eles voltando... preferem noticiar a demissão do Sérgio Moro, né? Voltando ao... mas isso todos estão noticiando, né? Querendo ou não, a situação política brasileira vai sempre ter mas ele anunciou às 11 e às 8 da manhã já estava anunciando. Mas voltando, evitem aglomerações, evitem ficar muito próximos, evitem sair sem máscara, tá? Porque aqui em Santa Catarina só não foi mais grave ainda porque foram tomadas medidas mais cedo, né? Mais cedo, né? Só que tem um detalhe, se continuar como aconteceu lá em Blumenau, vai aumentar bruscamente os casos nos próximos dias, porque querendo ou não, o pico ainda não foi. A gente observa em alguns estados que já está com o sistema de saúde saturado lá, né? Porque são estados que têm menos condições que Santa Catarina, que a gente observa que já está entrando em colapso, né? E é uma questão de tempo até que, se ninguém se cuidar, se o pessoal não se cuidar, é uma questão de tempo até que isso aconteça com todos os estados. Então... Mas aqui na nossa região está tranquilo. Por enquanto. Hospitais vazios, tem mais de 300 leitos disponíveis. Sim, por enquanto. Por quê? Justamente porque teve lá no início teve essas medidas de antemão. Mas se o pessoal começar a descuidar, vai aumentar em breve. Então, vamos ter cuidado, vamos respeitar aí os limites. Eu acredito que vai aparecer mais H1N1, mas como está sendo feito vacina, talvez vai se controlar até o H1N1. Sim, sim. A vacina são 3 vírus, H1N1, H5N1 e a 2. E a gripe tipo B. Sim, justamente. Então, só voltando, vocês se cuidem aí, qualquer dúvida sobre o Covid, vocês podem fazer a pergunta para o Dr. Flávio, né? Então, os programas, eles... O Infobae tem coisas bem interessantes, a revista Nature, a Science, então lugares que são confiáveis. Busque lugares confiáveis. Exatamente. Então, é isso. Vamos voltar aqui. Lembrando que os programas da Andresa, da Giane e da Paula Matias, eles vão continuar sendo da casa delas, tá? Elas são de Sangão, elas, né? Pra lá a situação tá pior. A Andresa de Tubarão, a Paula e a Giane. Tubarão também deu problema no shopping. Sim, né? Justamente por isso, porque infelizmente a população ela não pior que a maioria não compra nada, né? Só pra sair mesmo. Sim, só pra dizer que saiu, só parece que gosta do desafio, o que é perigoso. Então, por enquanto, como o Dr. Flávio, por enquanto está até tranquilo, mas não significa que isso vai ficar assim por muito tempo. Porque ele tá assim, porque foram tomadas medidas de antemão. Teve medidas lá no começo. Santa Catarina foi um dos primeiros estados que tomou medidas. Na verdade, situações piores é Grande Florianópolis, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, em torno das capitais. Sim. Só que, como eu disse, se não cuidar, pode se espalhar para todos os lugares. Então, por favor, não banquem aí os aventureiros. Mais tranquilo é no oeste. Não banquem aí os aventureiros. Até porque não tem nem avião mais para lá. Sim. Agora que parece que a Gol tá voltando aos poucos. Então é isso, não banquem os aventureiros, continuem se cuidando, evitem aglomeração. Quem pode, fique em casa. Pessoal do grupo de risco, fique em casa, né? E cuidado, né? Cuidado sempre, porque agora depende muito da gente, né? Então, se nós não termos o cuidado, isso vai se agravar aqui. Foi o problema que nós tivemos na gripe espanhola no Brasil. Na época, inclusive, foi minimizar os riscos. Foi um dos principais problemas que nós tivemos. Na China, onde começou, para vocês terem uma ideia, eles têm o QR Code no celular. Quem tiver o QR Code verde pode circular, não tem problema. Quem tiver amarelo tem restrição. Inclusive tem lugares que apita uma buzina e a pessoa tá proibida de entrar ou passar. E o vermelho tem que ficar em casa. Então lá é bem rigoroso. Exatamente. Né? É quase Coreia do Norte.
Inclusive, e na Coreia do Norte também tem, por incrível que pareça. Só que infelizmente a Coreia do Norte eles falam eles que não divulgam. Tem, eles falam que não tem nenhum caso lá, mas já vazaram dados de que realmente tem porque há lá casos. tinham chineses que faziam turismo na Coreia do Norte. Sim, então inclusive de Wuhan, de onde começou sim. o bichinho. É provável que tenha assim na Coreia do Norte, embora seja... Lembrando, pessoal, que a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Lá não tem nem internet, né? Lá não tem nem videogame, lá a pessoa não pode ter computador pessoal, não pode ter videogame pessoal. A única coisa que eu sei que tem lá é fliperama, mas em locais controlados, né? Mas é isso aí. Então, e os países mais pobres têm pouquíssimos casos. A África tem pouquíssimos casos. Provavelmente porque tem pouca gente que viaja, né? Como teve muita gente que viajou, então teve poucos casos lá, né? Se tu pegar Butão, aqueles países bem pobres também. Sim. Isso é uma coisa boa, porque se explode lá o surto, aquele povo não tem condições de lidar com isso. Não tem imunidade, né? Então é bom que fique assim também. Há males que vem para bem, né? E a notícia boa é que tem mais de 2.000 curas. Sim. Então, o ADN é reversível e algumas vezes espécie é irreversível. O ADN, lembrando, ele é convertido em RNA para a produção das proteínas. Convertido não, ele repassa ele se replica e repassa para o RNA. Monod diz, por que um observador imparcial, um marciano, por exemplo, deveria sem dúvida reconhecer, lembrando que marcianos, como era representado na DEC 70, até onde a gente sabe, não existem. Se existirem, são invisíveis, não são visíveis. Quando a gente fala em universos paralelos e dimensões paralelas, tem planetas que têm vida mais espiritual, mais etérica, e não vida mais orgânica como a nossa, mais condensada. Então, desenvolvimento, uma performance específica do homem em a linguagem simbólica, um acontecimento único na atmosfera, abre caminho a outra evolução, criadora de um novo reino, da cultura, nas ideias e no conhecimento. Então, a linguagem, a questão da fala, né? Uma grande evolução do ser humano foi a linguagem, além do fogo. Acabou-se? Então tá, boa noite a todos, até a semana que vem. Exatamente. E lembrando, o Cauã Coelho ele não tem feito o programa Bola Rolando da casa dele porque ele tem estudado, né? Então ele está tendo aulas online, né? Então ele não está fazendo. Então atualmente os únicos programas que nós estamos tendo aqui são o do Beto Madeira. Muita gente está fazendo homework, trabalha em casa e estuda e aula em casa. Que é o mais adequado, né? Quem puder que faça isso, né? E é uma tendência mundial. Sim. É como disse, vai alterar completamente a maneira de viver no mundo todo. Nós não vamos voltar a dezembro de 2019, isso aí com certeza. Isso. Esquece tudo que se tinha até o momento. Provavelmente... Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? O lado ruim, quando tu estuda a nova ordem mundial, aí tu começa a ver coisas terríveis. E o lado bom seria dar valor para os antepassados, para os amigos, nem que seja para confraternizar, né? Pelo vídeo, né? Nem que seja para se reunir para falar mal do político que não gosta, para falar mal do filme ruim, mas pelo menos ele melhora essa aproximação, né? Então é isso, pessoal. Até semana que vem.